procedimento arbitral. Vejam só, agora a gente vai observar como, na prática, aquilo que foi instituído pela lei própria, pela 9307 de 96, ganhará vida, como isto ocorrerá nos seus atos continuados até que se chegue a uma determinação final acerca da sentença arbitral, que irá definir o mérito de quem está participando da arbitragem, quem polariza da arbitragem. Lembrando que a arbitragem, ela obrigatoriamente decorre de uma cláusula arbitral, de ter sido firmado um compromisso arbitral, e neste compromisso arbitral conter os elementos indispensáveis à existência deste meio de solução de conflitos, que passa pela capacidade das pessoas e passa pela natureza do direito que está sendo discutido. Há que ser um direito disponível. Sem estas condições, não há como seguir o procedimento arbitral. Mas, havendo a pertinência destes requisitos de aceitação da arbitragem como solução de conflitos, se parte para os procedimentos. Vamos lá. Os procedimentos, eles são baseados em princípios. E princípio difere de regra, porque o princípio, eles se acomodam ao caso concreto. Por isso que um princípio, ele tem um grau de exigência de interpretação superior ao de uma regra, cuja interpretação deve ser a literal. Mas o princípio, ele passa por uma interpretação valorativa, em que, dependendo do caso concreto, se sobressai mais um princípio do que outro. Contudo, ao se tratar de sequência ordenada de atos para a solução de um conflito, existem aqueles princípios que têm uma absoluta pertinência, que eles são indissolúveis, indispensáveis a que se proceda uma análise de mérito e que se chegue a uma conclusão final. Estes princípios aplicáveis à arbitragem são já conhecidos do processo civil e também porque tem fundamentação constitucional. É o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório e o princípio do devido processo legal. Se a gente for olhar no artigo 5º, inciso 34, 54 e 55 da Constituição, nós iremos encontrar este elenco de princípios aplicáveis à concatenação de atos procedimentais que são garantidos para que, e qualificados para que funcionem como atos processuais. Então, a Lei 9307, ela traz esta relação com o contraditório, com a ampla defesa e com o devido processo legal. Contraditório, a possibilidade de que as partes se manifestem. A ampla defesa é a possibilidade de trazer ao processo todos os meios possíveis para confirmação da argumentação daquilo que é trazido como argumento da parte. E aí nós temos outros princípios igualmente importantes relacionados à arbitragem, que são a igualdade das partes e a imparcialidade do julgador. Lembrando que na arbitragem nós temos a possibilidade de que ela ocorra por um
uma pessoa, um árbitro, ou por um colegiado de árbitros. Este colegiado nunca poderá ser em número par. Necessariamente o colegiado precisa ser em número ímpar. Se for em número par, os pares têm o poder de convocar um outro julgador para que não haja a possibilidade de empate no convencimento e que a decisão final reflita a decisão da maioria, tá bom? No mínimo da maioria, pode ser pela unanimidade também, ou pela ampla maioria, não importa. O que a gente está vendo aqui é que tanto o exercício do contraditório quanto a igualdade entre as partes que estão presentes em um processo, um procedimento de arbitral, elas estão estampadas no compromisso arbitral firmado, que dão conteúdo ao meio que irá se processar aquele julgamento, tá bom? Então, contraditório, igualdade entre as partes, e a imparcialidade do julgador. Ora, se o julgador, seja ele ou um colegiado, tiver interesse direto na solução daquele conflito, ele deve ser indicado como suspeito para funcionar naquela arbitragem. E as partes em uma arbitragem devem promover de imediato a informação daquela suspeição que eles têm a respeito do árbitro. E isto deve ocorrer no primeiro momento em que se tem notícia de uma parcialidade do julgador, tá bom? Do árbitro que funciona ali como julgador de mérito do caso concreto. Sempre em números pares ou ímpares? Sempre em número ímpar. Julgador, árbitro, julgador. Ou, se for convencionado um número par, este número par de árbitros tem o poder de convocar mais um árbitro para funcionar naquele julgamento e, assim, constituir um número ímpar de julgadores, tá bom? Aí vem a grande questão, e a escolha do árbitro? Como é que é dada a escolha do árbitro? Bem, desde a cláusula arbitral até o compromisso arbitral, pode ser que as partes já elejam uma pessoa natural que funcione naquela arbitragem. Caso esta pessoa natural que irá funcionar como árbitro venha a ser impedida de funcionar ou por um motivo justificado ou por situação como falecimento, como perda da capacidade civil, esta pessoa deve ser substituída. Não havendo consenso sobre a substituição deste único árbitro, então deverá ser judicializada a questão e o juiz definir quem vai funcionar como árbitro, e esta decisão retorna para a esfera da arbitragem e de lá continuará o procedimento da arbitragem. Se for uma instituição, se for uma pessoa jurídica que funcione como árbitro, seja uma associação, uma câmara de comércio, uma câmara arbitral especializada em arbitragem, é necessário que haja a aceitação do regulamento, do regimento, do estatuto desta instituição a respeito dos membros que irão compor a arbitragem concreta, certo? É preciso que haja a aceitação das partes sobre este instrumento normativo
que é de relevância e importância para que funcione e assim haja como uma plataforma de discussão processual para a escolha do árbitro, para os atos sequenciados que levarão ao convencimento e depois a consecução do que se busca na arbitragem, que é a sentença arbitral, tá bom? Então, é preciso que haja sempre um número ímpar e é preciso que se tenha claramente definida qual a plataforma processual se irá utilizar para a arbitragem, tá bom? E aí a gente tem o instituto comum ao direito processual jurídico, judicial, que é o livre convencimento do árbitro. Não há como se obrigar a que um árbitro seja... desculpem, eu estou parando assim para permitir a entrada das pessoas. Não há como se permitir que um árbitro obrigatoriamente tenha que se inclinar diante de uma argumentação, ainda que em outro caso, em outra situação, exista um precedente no qual ele entendeu de uma forma diversa. Ele tem o poder de, no caso concreto, identificar qual aquele convencimento dele para aquela situação proposta. Então, não se pode exigir do árbitro que ele fique condicionado a manifestações doutrinárias, a manifestações em julgamentos anteriores, a manifestação de terceiros. Não. O convencimento do árbitro, ele é livre e ele se aplica de acordo com o caso que ele está analisando. Então, um livre convencimento que muita da doutrina não vê com bons olhos, e ele se aplica ao nosso ordenamento jurídico e, inclusive, ao procedimento arbitral, salvo, judicialmente, o caso das súmulas vinculantes, que é uma questão bastante polêmica, porque a família do judiciário fica, os julgadores de primeira instância, os julgadores de segunda instância, os julgadores especiais, eles ficam condicionados àquelas súmulas vinculantes no processo judicial. Aqui no processo arbitral, esta súmula vinculante judiciária, ela pode e fortalece muito a argumentação de uma das partes, mas há o livre convencimento do árbitro, tá bom? Os procedimentos arbitrais, o quê? Sim. Então, meus caros, dito isso, a gente tem aí um elemento fundamental para que o procedimento arbitral ocorra, que é a questão da análise das provas. Para isso, a gente não pode deixar de observar o que está instituído no artigo 22 da Lei 9307. Vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho o artigo 22, depois vamos fazer um paralelo com o artigo 77 e com o artigo... com o artigo 373 do Código de Processo Civil. 77 e 373 combinados com o artigo 22 da nossa Lei 9307. Vamos ao artigo 22. Poderá o árbitro, ou o tribunal arbitral, aí tribunal arbitral, a gente já está falando colegiado de árbitros que necessariamente precisará estar em número ímpar, tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias.
ou outras providências que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Então, não só a prova deve ser requerida, o tribunal arbitral ou o árbitro podem constituir provas de ofício. Eles podem entender que determinada prova se faz necessária para o convencimento dele e fazer com que esta prova seja produzida e carreada aos autos do processo arbitral, tá bom? O depoimento, parágrafo 1º, o depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados por escrito e reduzido a termo assinado pelo depoente ou a seu rogo e pelos árbitros. Né? Então, se houver o pleito de colheita do depoimento pessoal, ou se o tribunal entender que este depoimento, depoimento da parte deve ser feita, ele deve ser trazido à arbitragem e deve haver uma audiência para que a parte se manifeste. Esta audiência deve ser claramente comunicada às partes, e este depoimento será colhido e tomado a termo, ou seja, será colocado em documento, será colocado em declaração. Essa declaração será tomada tanto pelo manifestante quanto pelo autorizado a falar em nome dele. Por isso que tem a expressão a seu rogo. Ele pode nomear um terceiro para que fale por si, tá bom? Este terceiro normalmente é o assistente judiciário, assistente técnico judiciário que ele possui, que é o advogado. Assistência técnica, perdão, cortem o termo judiciário. Assistência técnica que ele possui para acompanhá-lo, e este assistente técnico, que é o advogado, poderá fazer declarações em nome do seu constituinte, desde que tenha poderes expressos, desde que tenha procuração para falar em seu nome, tá bom? Então, o advogado pode, sim, falar em nome do seu cliente e assinar o documento juntamente com os árbitros que ali acompanham aquela sessão, tá bom? Então, o que é que a gente tem aí? A constituição da prova, quando requerida pelo próprio árbitro ou tribunal arbitral, ela é clara, ela é evidente, ela leva ao autoconvencimento, ao exercício do direito de livre convencimento que o tribunal possui, beleza? Tá bom. Agora, e quando ela é requerida pela parte? Ela é elencada pela parte. Esta parte pode arcar, ela é obrigada a arcar com o ônus da prova que ela indica para que seja colhida e que seja utilizada no processo? Olha, pode. E esta prova, ela precisa ser pré-constituída pela parte que alega. Há que se ver o caso concreto. Se ela tiver em mão documento, comprovação do quanto alegado, ótimo. Se ela não tiver, ela pode requerer que o tribunal determine a colheita dessa prova, supondo que esta prova esteja em um extrato de conta na qual a parte não tem acesso. Então, pode o tribunal arbitral aceitar que aquela prova seja colhida e pedir que a entidade que possui a prova apresente, se o tribunal ficar convencido de que aquela prova é necessária
por isso que eu faço essa manifestação acerca do artigo 77 do Código de Processo Civil, que subsidia a tomada de decisão. Se a gente for lá no artigo 77 do nosso Código de Processo Civil, a gente vai ver que existe como dever, dos deveres da parte e dos seus procuradores, além de outros previstos neste Código, são deveres das partes e dos seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo, não, inciso 3, terceiro, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Então, tomando por base esta previsão do artigo 77, não é admissível, de acordo com o Código de Processo Civil, que uma prova seja elencada se não guardar nenhuma relação com aquilo que está sendo discutido. Inclusive, isso é considerado deslealdade processual e se sujeita às penalidades próprias do Código de Processo Civil. Desculpem, gente, aqui a voz começa a falhar. Então, o Código de Processo Civil, ele não está necessariamente aplicado diretamente à solução dos conflitos. Eu apenas ilustrei como pode ser o convencimento dos árbitros para que a prova demandada seja antes analisada para que não haja tumulto, nem haja desperdício de tempo pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral, tá bom? E aí, minha gente, nós passamos para outra situação, que é a coercibilidade na produção da prova. Esta coercibilidade pode ser exercida diretamente pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral? Respondam aí agora, valendo. Vou dar 5 segundos para dizer sim ou não. 1, 2, 3, 4, 5. Não, Cris! Desculpem, não há poder para que o árbitro, nem o tribunal arbitral, use de coercibilidade para exigir de terceiros a produção da prova. Ele pode se servir do juízo que iria conhecer daquela matéria, caso não houvesse arbitragem, para pedir que ele determine a produção daquela prova, tá? Então, por conta disso, Amanda, preclusão consumativa. Mas eu estou, só para abrir uma exceção dessa vez, para dizer para você que a gente está discutindo aqui se o tribunal ou o árbitro possuem o poder coercitivo de determinar que a parte produza a prova, ou a parte, ou um terceiro passe uma prova que foi elencada como necessária ou que o tribunal entenda como necessário para resolver a questão. Neste caso, não existe poder coercitivo do árbitro nem do tribunal arbitral. Mas ele pode ser obrigado a testemunhar sobre a prova. Obrigado a testemunhar quem? A parte, o perito, algum terceiro? Quem? A parte. Veja só, a parte, ela pode ser convocada para depor. Ela pode ser convocada para depor. Se ela não comparecer, aquilo será tratado como um ato que será levado em consideração no momento da sentença arbitral. Mas ela não está relacionada com a confissão, tá bom?
o não comparecimento ou o silêncio da parte não levarão uma decorrência obrigatória de que ali se aplica o instituto da confissão, tá bom? Tanto a revelia quanto a contumácia, no caso da arbitragem, são levados em consideração pelos árbitros, mas não estão relacionados diretamente com a confissão, tá bom? Então, seguindo aqui o nosso artigo 22, ele diz: em caso de desatendimento sem justa causa, olha que eu falei para vocês, em caso de desatendimento sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença, se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência de convenção arbitral. Tá bom? Então, este pedido para trazer uma testemunha ou para que seja constituída uma prova pode ser servido, sim, em caso de não aceitação da convocação feita pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral. Carla, essa questão aí está sendo bem cuidada por Márcio, tá bom? Ele que está fazendo essa edição das aulas, pegando a aula e colocando ela, disponibilizando ela aí no YouTube, tá bom? Vamos lá, continuar. Parágrafo 3º. A revelia da parte não impedirá que seja proferida sentença arbitral, tá bom? Não é pelo fato de que a parte que foi chamada, que foi apresentada na arbitragem não compareça, que esta prova que se impedirá de que a sentença arbitral seja consumada, tá bom? Ressalvados, parágrafo 4º do artigo 22, ressalvados o disposto no parágrafo 2º, havendo necessidade de medida coercitiva ou cautelar, os árbitros poderão solicitá-las ao Poder Judiciário, que seria originalmente competente para julgar a causa, tá bom? Então, uma medida extrema que passe pela necessidade do exercício da arbitragem, e que precise da presença coercitiva do Estado, ela é manejada de tal forma a que o Poder Judiciário colabore com a arbitragem, fazendo o uso da força necessária para atingir o convencimento dos árbitros ou do árbitro. Tá bom? Parágrafo 5º. Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. Então, existe sim este perigo de demora caso o árbitro seja substituído, se ausente no procedimento arbitral, o árbitro que sucede aquele árbitro que se ausenta, ele pode pedir, sim, que a prova seja novamente produzida, seja novamente colhida. Márcio é o novo coordenador do curso. Lilian, tá fazendo falta seu café, tá? Só te digo isso. Você fica aí de longe, mas você pode providenciar, através da rede de entregas a domicílio, a café para toda a turma,
tá certo? Você anima a turma, Lili, gostei, anima mesmo. Principalmente quando tem café. Gente, eu tô me cuidando para não beber muito café, porque, pelo amor de Deus, eu já tenho um espaço limitado em minha casa. Se eu ficar bebendo café, eu não sei o que é que eu vou fazer da mais da minha vida. Então, professor, o artigo 4º não foi revogado? Artigo 4º? Não, o artigo 4º da lei continua. Continua. Você está falando o quê? Do parágrafo 4º, é? Da lei 9784? Ou da lei 9307? Espera aí. Vamos tirar essa dúvida agora de imediato no site do Planalto. Foi sim, você está certa. Você está certa. Foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Tá bom? Então você está certa sim, minha amiga. Viu? Voltando aqui. Foi revogado. Viu, Mirella? Então, havendo, no caso do parágrafo 4º, ou desculpe, do parágrafo 4º do artigo 22, ele fica fora. Por que esse Código de Processo Civil de 2015 fez esta maldade? Porque, Mirella, ele trouxe o artigo 381, vá lá no artigo 381 do Código de Processo Civil novo, e veja como ele contempla melhor até este exercício de direito de produção de prova. O Código de Processo Civil, trazido em 2015, a nossa lei 13.105, ele trouxe uma figura maravilhosa que se chama produção antecipada de prova. E lá na produção antecipada de prova, ele coloca como no inciso 2º, que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. E aqui a gente tem a arbitragem. Então, concomitante com o procedimento arbitral, ou antes mesmo de haver o procedimento arbitral, as partes podem se valer desta importantíssima ferramenta que é a trazida pelo artigo 381 do Código de Processo Civil, tá bom? Você tem uma grande vantagem, nós passamos a ter uma grande vantagem com a possibilidade de constituir uma prova judicial. Esta prova judicial não demora tanto, porque ela só circula em 2 instâncias, na instância inicial que julga a questão e que profere uma sentença declaratória, e esta decisão judicial só vai ser revista pelo tribunal ao qual aquele ente é vinculado, tá bom? Então, o juiz, ele profere a sentença, essa sentença cabe os embargos, cabe as medidas processuais próprias da ação judicial, lá no juiz de primeira instância, e depois ele cabe a apelação. Havendo apelação e sendo determinado pelo Tribunal Superior, o tribunal ao qual pertence ao juiz sobre determinada matéria, a prova está constituída, e será uma prova que poderá compor uma via conciliatória ou outro meio de solução de conflito, que é a via arbitral, tá bom?
Ótimo. E o juiz deseja mesmo esta celeridade? Vamos trabalhar no mundo deontológico, tá? No mundo deontológico, as coisas devem ser assim, né? Na prática, o juiz tem juízes e juízes, né? Tem alguns juízes que levam muito a sério a sua atividade, e tem outros que, infelizmente, são exceção e que não são tão cuidadosos com o prazo, né, necessário. Mas saibam que a ação de produção de prova, eu tenho utilizado e tenho ficado muito satisfeito com os efeitos dela. Sabe por quê? A parte que causa um dano à outra, quando recebe a citação para se defender na ação de produção de prova, ela já busca a via conciliatória, porque ela sabe que ali é um sinal, é um alerta do prejuízo que ela vai ter lá na frente. Então, eu aconselho a vocês, sempre que possível, se valer dessa via trazida pelo artigo 381, que é a produção antecipada de prova. Veja que no Código de Processo Civil anterior, ele não estimulava a produção de prova para servir de um meio que mais adiante pudesse ser tratado em via arbitral. Este artigo 381, ele é tão interessante que ele não torna sequer o juízo prevento de ações futuras. Ele simplesmente constitui ali, ele diz que aquela prova existe, ele afere ou ele homologa através de sentença judicial aquela prova, e aquela prova tem um valor que nenhum tribunal arbitral, nenhum árbitro vai passar por cima. Ela tem um valor imenso como meio interessante de comprovação de que certo bem, certo direito foi ofendido, tá bom? Então, por conta disso, dessa desnecessária manejo previsto no parágrafo 4º do artigo 381, é que eu entendo que o artigo do artigo 22, perdão, parágrafo 4º do artigo 22, o artigo 381 do Código de Processo Civil aplanou e melhorou, deixou mais evidente a possibilidade do Poder Judiciário participar parcialmente da produção de prova lá na via arbitral, tá bom? Que mais a gente tem? A conciliação dentro do procedimento arbitral. Vejam, meus caros, a conciliação, ela sempre será valorizada, tá bom? A conciliação, ela pode acontecer antes de iniciado o procedimento arbitral, durante o procedimento arbitral e até mesmo posterior à divulgação da sentença arbitral e já em fase de execução. É possível que as partes entrem em acordo, e este acordo, a conciliação, não precisa ser mediada, ela é um entendimento que é feito diretamente entre as partes, tomando cautela para que o estatuto da advocacia não seja ofendido, tendo em vista que se já estiver em uma fase de execução, aí se tem um processo judicial. E neste processo judicial, uma parte não pode, um advogado da parte não pode fazer diretamente contato com a parte adversa sem incluir neste contato o advogado da outra parte, sob pena de estar infringindo o Código de Ética e Disciplina. Tá bom? Então, cuidado em relação à conciliação
que pode ser proposta já na fase de execução, para que não ofenda ao Estatuto da Advocacia, caso o advogado procure a parte adversa, sabendo que ela possui advogado, para fazer entendimentos diretamente, tá bom? E a parte executada pode procurar a parte exequente e buscar diretamente uma solução? Bem, isso aí não há obstáculo de ordem ética, tá bom? A parte executada procura a exequente e elas entabulam uma conciliação, e esta conciliação depois é tratada com os advogados e aceita, havendo a vontade de conciliar, até mesmo na fase de execução, ela é possível de ocorrer. Tá bom? Agora vamos à ilegalidade das provas. Provas colhidas de forma ilegal, elas podem ser utilizadas no procedimento arbitral? Veja, o procedimento arbitral, ele não difere de um procedimento de busca da verdade. Porém, no caso concreto, a legalidade das provas precisa ser muito verificada sob pena de macular o devido processo legal. A teoria dos frutos da árvore envenenada, ela se aplica a todo o ordenamento jurídico, desde o campo administrativo até o cível, até o empresarial, até o procedimento arbitral. Então, verificado que uma prova foi colhida de maneira a ofender o ordenamento jurídico, ela deve ser afastada. Contudo, isto não é completamente, não é uma verdade absoluta. Se for caracterizado que esta prova era o único meio capaz de se chegar à verdade real, ela vai ser analisada pelo tribunal arbitral. E a parte que se sentir ofendida, ela pode suscitar a nulidade daquela prova e o afastamento dos autos. E não havendo a aceitação do tribunal, da decisão do tribunal arbitral sobre a aceitação da prova, cabe à parte que se sentir ofendida utilizar a via judicial para buscar a anulação daquela prova. E aí se utiliza da via judicial, se busca a anulação da prova, uma vez conquistada, é comunicado ao tribunal arbitral que deve se abster de incluir aquela prova. Tá bom? Então, isso daí é próprio dos meandros, das dobras secretas, próprias, peculiares de cada arbitragem, tá bom? E agora vamos ver. As medidas cautelares, aqui eu já falei para vocês que, sendo afastada o parágrafo 4º, a gente tem aí a substituição do parágrafo 4º, quem tiver aí com a lei pode até riscar e escrever aí do lado, a lei desatualizada, como é meu caso, eu tenho a lei impressa aqui mais desatualizada, risque e escreva em cima, artigo 381 CPC, tá bom? Que mais a gente tem a tratar aqui sobre o procedimento a ser tratado na via arbitral. Me façam perguntas aí, vá. Cris. Capacidade postulatória. Vejam bem, a capacidade postulatória, já que vocês não perguntam, eu vou provocar.
Pode qualquer pessoa se servir da via arbitral? Pode? Sim ou não? Responda aí, por favor. Fazer uma enquete rapidinha aqui no chat. Qualquer pessoa pode se servir da via arbitral? Não? Sim? Por que não, Tiago? Qual é a limitação da pessoa para se servir da via arbitral? Capacidade civil, tá bom? A resposta é esta: capacidade civil. As pessoas precisam ter capacidade civil e o direito discutido precisa ser disponível. A arbitragem não trata de direito indisponível. Aí, na aula do turno da noite, alguém me perguntou, mas professor, e na via pública não há possibilidade de discussão em via arbitral? Aí eu disse, olha, vocês estão me provocando por conta da medida provisória 899 de 2019, onde o procurador da Fazenda Nacional pode entrar em entendimento diretamente com o sujeito passivo da relação jurídico-tributária que tenha um crédito tributário já sendo exigido ou que já esteja em execução, entabular com ele um plano, entabular com ele não, receber dele um plano que propicie ao caso concreto o pagamento deste valor devido ao erário, e este procedimento deve ser homologado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. O modo de concatenar esta demanda se assemelha à arbitragem, porém não é arbitragem no sentido jurídico da Lei 9307, porque o crédito que está sendo discutido, ele é indisponível, ele é um crédito tributário, tá bom? Mas a medida provisória, que pode ser convertida em lei, ainda está em prazo de processamento, ela abre essa brecha para que o procedimento assemelhado com a arbitragem ocorra também na via judiciária, a via de créditos tributários, tá? O que mais a gente tem aqui a tratar sobre a via arbitral? Lembrando que confissão e revelia, só uma informação que eu deixei passar, que revelia é quando a parte fustigada deixa de comparecer, e a contumácia é quando a parte que aciona deixa de comparecer. Tá? Então, tanto na revelia quanto na contumácia, a gente tem situações que são levadas em conta pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral, mas que não resultam obrigatoriamente na aplicação do instituto da confissão. Passa pelo convencimento do árbitro, aquela situação, ele levará em conta aquela ausência, mas isso não é condicionante. Fale da capacidade postulatória das entidades despersonalizadas. Desculpem aí o barulho que vem da rua. Gente, a personalidade jurídica é adquirida naquelas situações previstas por lei. A pessoa natural, quando ela atinge certa idade, quando ela não tem nenhum motivo que leve ao perecimento de suas faculdades cognitivas, e ela exerce plenamente as suas faculdades. As pessoas jurídicas, elas têm a capacidade
para exercer seus direitos e se sujeitar às suas obrigações, e estas sociedades, essas pessoas jurídicas, elas são fictícias. Porém, existe a aquisição da personalidade jurídica, desde que elas estejam devidamente regularizadas com o ordenamento jurídico, ou seja, uma empresa que seja registrada na junta comercial, uma empresa comercial registrada na junta comercial, ela adquire a personalidade jurídica. Um escritório de advocacia que é registrado na OAB adquire personalidade jurídica. Um banco, quando ele se enquadra nos requisitos determinados pelo Banco Central, adquire personalidade jurídica. Uma sociedade anônima na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. E a gente tem um caso muito específico, que é aquele tratado pela Lei 11.101, que são as empresas que estão em recuperação ou extrajudicial ou em processo de falência. Então, nestes casos, que são muito específicos, mas que vão assolar aí o ordenamento jurídico, trazidos pela lei, tratados pela Lei de Recuperação Extrajudicial e judicial, e casos de falência, que é a lei, repito, 11.101 de 2005, a gente vai ter a necessidade de que o administrador judicial, no caso da recuperação judicial, ou o administrador da massa falida, o síndico da massa falida, se manifesta em nome da empresa. Se ela estiver ainda na fase de recuperação extrajudicial, aí o administrador da empresa ele pode isoladamente praticar atos relacionados à gestão da empresa, inclusive da arbitragem. Ajudei, Cris? Não ajudei? Diga aí. Vão me dando feedback, tá bom? Senão eu fico aqui olhando para minha própria cara e sem saber se está reverberando corretamente aí esse nosso encontro virtual. Certo? Ajudou? Era isso que você estava perguntando, como entidades despersonalizadas. José, bom dia, professor. O prazo da atividade, tanto dessa matéria quanto da de administrativo, realmente passa a ser... Tá, perfeito. Vou ligar a câmera. Pode ligar, Carla, não tem problema não. Tudo ok, professor. Sim, o prazo, José Maria, ficou para o primeiro momento que nós nos encontrarmos pessoalmente, tá? Aí eu colho de vocês o material. E veja que este material foi passado para que vocês fizessem, porque eu tinha a consideração, tinha o conhecimento de que seria apenas um encontro, uma semana que a gente ficaria sem se ver. Mas como a situação está se prolongando a mais do que esse prazo inicial, é possível que haja aí haja um prazo muito longo, e para que não venha trabalho por o e-mail e fique faltando, spam bloqueia, etc., eu e outros professores iremos aceitar esse trabalho no primeiro momento em que a gente se encontrar pessoalmente. E está sendo tema da presente aula. Ok? Ok, Cris? Professor, para V1,
Será a lei de arbitragem? Sim, será a lei de arbitragem. A gente vai ver tanto a 9307 de 97, constitucionalidade da lei, arbitragem, etc., tudo que for relativo à arbitragem, tá bom? Agora, o prazo da V1, pelo que me consta, foi mantido, e olhando aqui o calendário, a V1 ela começa dia 20/4, não, perdão, começa dia 14/4, certo? E vai até o dia 20/4. Se for mantido isso, a gente já está bem próximo, né? Já o mês que vem, a gente vai ter a arbitragem. Certo, Tamires, o que mais? Então, a prova será virtual? Não me pergunte isso agora. Não sei, não sei. Estou aguardando também as orientações, viu, Lili? Pode ser virtual, pode não ser. Em minha pós-graduação, aproveitei esse prazo para fazer uma pós com a nova lei de licitações e contratos, e era uma pós totalmente presencial, e agora ela está sendo virtual. Então, eu, como eterno aluno que sou, e sempre serei, espero continuar sendo até o último dia de minha vida, como eu já disse a vocês, eu pretendo seguir o exemplo do mestre JJ Calmon de Passos, que até bem próximo da sua passagem, estava ali estudando, sendo fiel ao compromisso de ser um eterno investigador. Então, um eterno curioso, portanto, um estudante, e eu estou fazendo uma pós, e essa pós eu já fiz as provas do segundo módulo dela de forma virtual, e a previsão era que elas iriam acontecer de modo presencial. Então, a prova, pronto, já respondi isso. Se for virtual, vou fazer essa cara, viu? Você já viu ou já ouviram falar de um sistema, a RUT? Pois é, eu posso aplicar ele ali na prova, viu? E aí, eu fazer a pergunta aqui na hora, vocês terem 10 segundos para responder e, pum, eu derrubar. Que tal? E a resposta ficar valendo. Acha horrível? Não, é ótimo. Vocês vão ver, é muito bom. É muito bom. Gente, eu fui chamado para uma reunião no interior da Bahia. É brincadeira. Hoje, de manhã, um cliente me liga: "Ô, doutor, o senhor vai vir numa reunião onde?" Aí me deu o nome da cidade, eu digo: "Ô, colega, peraí, faça isso comigo não. Sair daqui, pegar uma estrada, não faça isso, professor Sofia." Pronto, Sofia, com esta ordem imperativa que você deu agora, eu realmente vou reconsiderar, tá bom? E vou evitar fazer o sistema de prova assim, tá bom? Mas esperarei as orientações da direção e da coordenação, e vou seguir, porque sou empregado, e como empregado estou adstrito ao artigo 3º da CLT, e a minha subordinação hierárquica aqui, ela é condicionante da manutenção do vínculo, tá bom? Então, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, tá bom? E ainda corre o risco de ir para reunião, encontrar o corona no caminho. Ainda tem esse risco de encontrar o corona no caminho. Mas só que pior do que o corona, minha gente, eu acho que é a quebradeira geral que a gente vai enfrentar nesse país. Se vocês
querem ter alguma previsão de campo de estudo ou de campo de trabalho para o tsunami que vai vir após este coronavírus, estudem a Lei 11.101, viu? Porque é a lei de recuperação extrajudicial, judicial e de falência. Infelizmente, o pacote proposto pelo ministro da Economia eu não vejo como suficiente para segurar uma ausência tão grande de fluxo de caixa nas empresas. Eu acho que a gente está em via de passarmos aí maus momentos. Um monte de gente sendo demitida, Carla. Sim, um monte de gente. Eu vi com tristeza um vídeo da CVC despedindo todos os funcionários de Porto Seguro. CVC tinha uma base enorme em Porto Seguro para turismo e todo mundo sendo comunicado de que estavam sendo despedidos. E o gestor da CVC, inclusive, informava que fazia aquilo com dor, porém com certa satisfação, porque a empresa, ao menos, ainda estava em condições de pagar a multa do FGTS e liberar salário, 13º proporcional, etc., e as guias do seguro-desemprego. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, principalmente na área de turismo, na área de transporte, o que vai acontecer com as empresas, não vai vir coisa boa. Conheço um cidadão que trabalha naquele hotel em Sauípe, um famoso hotel, foi demitido por causa do coronavírus, turismo. Setor de turismo, eu acho que não se recupera. Algumas áreas do setor turístico não vai se recuperar mais, como, por exemplo, os cruzeiros. A área de viagem em cruzeiro, não acredito que vá ter mais público com coragem para fazer férias em cruzeiro. E isso daí, vocês imaginem quanto dinheiro está aplicado tanto nos navios como nos serviços de bordo, nos translados, onde os cruzeiros param, tudo isso daí, gente, a tendência é que desça a ladeira. E é muito sério. Porque houve esse coronavírus, esse vírus que vem lá da China, e o que garante que não viram outros? Se este daí está gerando essa situação tão trágica, que dirá o que pode vir de um vírus piorado, modificado. Então, tudo isso gera um clima de muito acirramento do risco empresarial, e empresários e investidores, eles procuram ao máximo diminuir a área de risco do investimento deles. Quando a gente fala em economia real, os investidores, nós todos que investimos, que temos R$1 que seja para fazer um investimento, a gente vai buscar sempre as opções com menor risco. E essa área de turismo, ela demonstrou uma fragilidade imensa. É um problema, um dilema que a sociedade está passando e que a gente vai ter que ver como é que enfrenta isso. Tá bom? Gente, são 11h23, nós temos ainda 22 minutos para conversar. Lili, professor, está me dando depressão este assunto. Hora de mudar de rumo dessa prosa. Gostei. Me fez lembrar uma coisa. Contrato de adesão, vamos fazer uma enquete agora. Contrato de adesão
pode subsistir, perdão, cláusula arbitral em contrato de adesão pode subsistir? Sim ou não? Agora, valendo. Cris, cláusula arbitral em contrato de adesão, ela pode subsistir? Todo mundo errou. Pode sim. Desde que a parte que adere ao contrato de adesão aceite e denuncie na arbitragem a cláusula. Tá bom? Ah, eu aceitei. Aceitei. Cadê, Carla? A manifestação anterior. Você botou sim, mas com interrogação. Você não tinha certeza. Tá bom? Professor, Sim. pode falar. Não foi porque foi a parte que eu mais estudei. Porque você disse na sala de aula que o contrato de adesão tinha que ter uma observação específica. Então, eu fiquei na dúvida. Eu tinha 70% de certeza que era assim. Porque você disse que era um contrato que no procedimento arbitral tinha que ter uma atenção peculiar em relação a ele, porque senão, se fizesse de qualquer forma, poderia trazer graves problemas. Exato. A cláusula arbitral em contrato de adesão, primeiro, ela não está liberada daquela exigência formal de que na cláusula, a cláusula esteja em negrito, ou seja, esteja destacada e que a assinatura das partes esteja logo abaixo da cláusula, e segundo, que se for manejado pela parte que confeccionou o contrato, ela pode ser suscitada a sua anulação, ainda mais se ela estiver sob os auspícios do Código de Defesa do Consumidor, onde está previsto que as cláusulas serão sempre interpretadas de maneira a proteger a parte do consumidor, tá bom? Agora, se em um contrato de adesão o aderente, o consumidor aderente, utiliza ele da provocação arbitral, a cláusula fica valendo. Tá? Vamos lá, 11h30. Então, ela pode existir o contrato de adesão, mas ela pode ser questionada mesmo depois de assinada. Sim, ela pode ser questionada. Como um contrato de adesão, as condições do contrato não são negociadas, há um comprometimento da vontade de quem adere ao contrato de adesão, e aquilo pode ser afastado, pode haver uma revisão do contrato e afastar aquela cláusula que seja nociva a uma das partes, porque é considerada uma cláusula abusiva. E lembrem que o Código de Defesa do Consumidor determina que as cláusulas consideradas como abusivas, elas devem ser interpretadas pelo julgador de forma a proteger o consumidor. Que mais? Me ajudem aí. Vamos falar de V1, VS, VQ, VT, VL, AVA, AVO. Que mais vocês querem utilizar? De conteúdo, eu peço a vocês que agora, de agora até o nosso próximo encontro, estudem a classificação estudem com a constituição da sentença arbitral e a classificação da sentença arbitral, tá bom? Anotem aí, por favor. A sentença arbitral, os requisitos da sentença arbitral e a classificação dela. O VT e o simulado, anota como fica. Bem,
eu vou esperar que a coordenação informe a vocês qual é a decisão da instituição acerca do VT e do VS. Eu sou favorável de que este semestre não se aplique nem o VT, nem o simulado, mas isto daí é a vontade minha, não quer dizer que seja a vontade da instituição. Vamos esperar que ela se manifeste. Professor, repete de novo, por favor. Pronto. Carlos entende que VT e simulado este semestre não deveria existir, certo? Mas esta é minha opinião e eu estou esperando que a instituição se pronuncie a esse respeito. Professor, fale com mais precisão o que o senhor quer para entregar como diga, bom dia. Bom dia, salvo engano, a informação que foi passada é que não haverá o VT nem o simulado, e os pontos serão distribuídos pelas atividades que estão sendo feitas, né? Pelo que eu entendi até agora foi isso. Ótimo, ótimo. Em breve, provavelmente, sairá um comunicado oficial da direção ou da coordenação determinando isso. E é uma boa notícia. Esse comunicado oficial já foi passado por e-mail. Ótimo. Se não me engano, foi passado. Ótimo. Ótimo. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa. Porque, sinceramente, gente, eu não vejo benefício naquele trabalho. Mas tudo bem, a gente faz que está tudo bem. Então, dá nota 10 para todo mundo. Carla, eu tenho o maior prazer do mundo em dar nota 10 a todo mundo. Eu só acho que não pode ser uma coisa assim, rifada, 10. Tá? Tem que ser um 10 que corresponda a um mérito do estudante, né? Mas eu não tenho... Quem já fez disciplina comigo viu que se eu tiver percebendo que a pessoa conseguiu conquistar o nível de domínio total do assunto, é 10, sim. Professor... É para pesquisar o que mesmo? Diga aí. É pelo que eu entendi que o colega falou, é que a nota do VT simulado vai retribuir a gente em relação aos trabalhos que a gente está fazendo de cada disciplina. Então, na lógica, era bom os professores estar dando 10 aí para todo mundo, no VT e no simulado. Não na V1 e na V2. É o que eu acho. Tá bom. Eu vou esperar, Carla. Vou esperar um pouquinho para poder dar uma resposta com propriedade para vocês, tá bom? Qual vai ser o critério de análise aí dessa pontuação que seria para o VT e para o simulado. Vou esperar, se o que for determinado, eu faço. Eu acho que não havendo esse VT e o simulado, é que não precisaria ser pontuado, ficaria valendo apenas a nota da 1 e a nota da 2, da V1 e da V2. Tá? Essa é a minha sugestão. Eu acho que desde sempre eu trabalhei, eu estudei assim, tem uma nota no início, uma nota no final, vai para passa a régua, faz uma média e vê o aluno que atingiu a pontuação passa, quem não atingiu perde. Então, e quem fica em um nível muito pequeno deveria ser instituído um conselho de classe. Eu acho que deve ser instituído um conselho de classe, tá? Para ser analisado aluno a aluno, fazendo aquela reunião, assim, todo mundo em círculos, professores, e aí pode até o aluno participar, ficar no meio lá da reunião, para receber uma análise sobre comportamento em sala de aula, se conversa, se passa muito bilhetinho, se fica muito no celular, né, para que aí seja dito se é merecedor do ponto, da complementação de ponto para poder passar, tá bom? Você tem um coração bom, professor, Carla? Bondade sua. Professor? Diga aí.
Você poderia me informar de novo os assuntos da V1? É a lei de arbitragem, você pediu para pesquisar o que mesmo? Porque eu fiquei perdida. Vá lá no sistema, olhe direitinho. São 5 disciplinas que eu tenho, moça. Vai que eu fale aqui alguma coisa que não esteja lá no sistema direitinho, do jeito que eu preenchi lá, tá? Vá lá naquilo, no portal, na área correspondente lá, com todos os requisitos formais e veja e siga aquilo ali, porque aí evita de que o que eu diga aqui esteja contraditado lá, tá bom? Vocês sabem que eu sou um pouquinho temeroso com o que eu falo, porque na primeira experiência que eu tive em sala de aula, isso já, eu tenho 13 anos que eu dou aula em curso de graduação em Direito, e no primeiro ano, eu falando para a primeira turma que eu estava ensinando, que eu iria fazer uma prova, e todo mundo me perguntando quantas questões cairiam, etc., eu falei 10 questões, sendo 8 questões objetivas e 2 questões abertas. Pronto. Ao elaborar a prova, eu vi que 2 questões abertas ficaria muito pesado, e aí resolvi colocar mais uma questão aberta e diminuir as questões objetivas, passando a ser 7 questões objetivas e 3 questões abertas, cada uma valendo um ponto. Minha amiga, meus amigos, eu quase fui trucidado. Eu não sei como eu estou vivo hoje, porque foi coisa assim de eu esperar que jogassem carteira na minha cabeça. Então, por conta disso, eu sou muito, desde 12 anos atrás, que eu tenho um cuidado extremo com o que eu digo, principalmente a respeito de avaliação, tá? Avaliação, eu tenho muito cuidado. Eu só garanto a vocês uma coisa, eu só cobro nas minhas avaliações aquilo que eu trabalho com vocês em sala de aula. No caso aqui, sala de aula, entenda-se também o curso remoto que a gente está fazendo. Fora isso, informação a mais, se vão ser tantas questões, será tipo objetiva, subjetiva, não sai de mim esse tipo de informação. Está desatualizada. O que tá, Carla? Você tem razão, está desatualizada. Marisete presente. Olá, Marizane. Eu estou falando da emenda. Diz que o site da Universo para emenda está desatualizado. Por isso que estou perguntando, emenda. Ah, tá, Cris. Outra Tamires. As emendas da matéria estão desatualizadas. Olha, não me provoquem, não. Tá bom? Não me provoquem, não. Porque, gente, essa é uma disciplina nova. Ementa, vocês sabem que ela difere do conteúdo programático. A ementa, para que um curso qualquer curso superior seja reconhecida pelo MEC, as ementas fazem parte do projeto pedagógico do curso. E uma ementa, para ser alterada, precisa que a instituição solicite ao MEC a alteração do projeto pedagógico para que inclua a alteração de ementa. Então, não pensem que é uma má vontade do professor, da coordenação, da direção, da reitoria, não. Existe uma burocracia muito grande quando fala em mexer em ementa. Ementa é diferente de conteúdo programático. O conteúdo programático o professor pode alterar, mas a ementa não. A ementa é algo muito sério, que faz parte, inclusive, da autorização para as aulas, para o funcionamento do curso, tá bom? Então, vou estudar sobre a lei de arbitragem para V1
de forma minuciosa. Estude mesmo, Tamires. Utilize das ferramentas de lei comentada, faça as conexões com tudo que você encontrar da literatura atualizada. Veja, a lei 9307 é de 96, o Código de Processo Civil alterou, é de 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, nós tivemos aí a alteração, como a gente viu aí no parágrafo 4º do artigo 22. Também a gente tem, depois disso, a Lei 11.101, tá? E a Lei 11.101, hoje, tem essa relevância enorme, que ela é de 2005, por conta do período que a gente está vivendo de possível deflagração de um processo enorme de suspensão das atividades das empresas, de impossibilidade de pagamento de fornecedores, de pagamento de despesas e com pessoal, e a gente vai ter aí um cenário muito ruim para a continuidade das empresas, tá? Então, por conta disso, fiquem alertas com a Lei 11.101, 2005, é o melhor conselho que eu dou para vocês, tá bom? Que mais, povo? Vamos lá, façam perguntas, me futuquem aí, me cutuquem, futuquem não. Bora almoçar? Ô, Lilico, aí, você não trouxe café, você não trouxe almoço. E o meio virtual não é impedimento para isso, não. Você trate de providenciar isso, mande para um local onde a coleta pode ser feita, tá certo? Onde a entrega pode ser feita através de intermediários, que aí a gente parte para o almoço, viu? Não sei cozinhar. Não tem problema não, chega ali, olha, no iFood, não sei se tem no iFood, mas deve ter pelo delivery do Bela Napoli. Você pede o filé à parmegiana, acompanhado daquelas batatinhas chips e de uma salada de tomate com agrião, tá bom? Não, arroz não precisa não, aquele filé à parmegiana do Bela Napoli dispensa arroz, tá bom? E aí você manda entregar. Qual o problema? Isso aí não tem problema nenhum. Se não for Lili, qualquer outra pessoa da sala, não tem problema. Aliás, eu sou um colecionador de filé à parmegiana. O do Bela Napoli ainda é, para mim, o melhor da cidade, tá? Seguido do Cosa Nostra, tá? São os dois filés à parmegiana que dispensam comentários. Gente, brincadeira à parte, vamos lá, ainda temos alguns minutos de aula. Eu faço um melhor do que esse aí que falou. Olha, o desafio está lançado por Carla Leite. O desafio, e não desafio uma mulher na cozinha. Eu quero ver, trate de ser a responsável pelo filé à parmegiana para o próximo encontro presencial que nós teremos na Universo. A gente faz lá uma solicitação de um espaço para que a gente possa festejar esse retorno das aulas presenciais, e Carla Leite está voluntariamente se dispondo a nos trazer filé à parmegiana superior à qualidade do Bela Napoli e da Cosa Nostra, tá certo? Então, Carla, desafio lançado, eu quero ver este produto final, quero degustar desse produto final.
Professor, a mesma aula de hoje é a mesma aula de terça-feira. Eu estou repetindo hoje a aula que teria sido terça-feira, porém a aula de terça-feira não foi gravada, e essa daqui está sendo gravada. E eu espero que Márcio edite, tire todas essas maluquices que eu estou falando aí, viu, Márcio? Sob pena de não sair um trabalho final valoroso para a nossa formação do conhecimento. Que mais, gente? Temos ainda mais alguns poucos minutos de conversa, 9 minutos. Professor, deixa eu incomodar mais um pouquinho aqui em relação à questão burocrática. Diga aí. Se nós temos aula gravada, como é que está sendo feita essa chamada? Porque eu não tenho entendido direitinho, tem a chamada, não tem, pode assistir a aula gravada, tem que assistir a aula ao vivo, como é que está sendo feito isso? Olhe, meu amigo, as aulas, elas têm um relatório próprio que não é controlado por mim, é controlado pela instituição. Ela sabe quais são as pessoas que entram na sala, ela tem o controle do nome das pessoas e depois ela faz uma conciliação com quem está matriculado, tá bom? Então, não fica mais ao meu poder saber dar presença ao aluno. A presença é feita de forma virtual, tá? E isso daí, a reitoria é que comanda a direção é que tem os mecanismos de saber, de emitir relatório, de tempo de duração de aula, de conteúdo apresentado, de quais eram os alunos presentes durante a aula, tá bom? Isso daí é apresentado na forma de relatório sobre o qual eu não tenho ingerência. Obrigado, professor. Sorrisinho de Tamires. Cristiane Pinho presente, só para registrar no relatório. Mas, Mirela, professor, o senhor passa outro trabalho antes da V1? Passo. O trabalho é fichar, minha amiga, a Lei 9307. Corra para o fichamento dela toda. Presente, Lili, Mirela, ok, Sofia, sério, Carla Leite presente, Carla Leite não só presente, como está aí se aprimorando na elaboração do menu de comida italiana, certo? Cotina Italiani, Cotina, não é Cotina que fala em italiano? Professor. Diga, Carla. Para descontrair. Diga. Eu tô cansada de tanto código. E eu tenho uma irmã que estuda gastronomia. Aí eu fico na internet, ela está se especializando em comida francesa. E eu não estudo gastronomia e eu é comida italiana. Vocês estão certas, viu? Porque o ser humano, se a gente for fazer uma previsão do que é que ele precisará em qualquer momento, seja de crise ou fora de crise, ele precisa se alimentar. Então, eu acho que a área de gastronomia, sim, tem um horizonte bem interessante. As pessoas vão continuar precisando se alimentar. O que eu creio é que vão ter outras formas, outros locais de convivência que não necessariamente os restaurantes físicos, o sistema de comida, de entrega em delivery, vai ser muito usado, e pode acontecer algumas outras formas não convencionais de entrega de alimentos, como, por exemplo, levar um alimento até um parque, um outro local que se guarde uma distância entre outras pessoas para que ali seja consumido. Isso daí é uma tendência que eu vejo acontecer.
de que os locais fechados, onde as pessoas se aglomeram, como academias, restaurantes, bares, eles vão perder lugar para outros locais mais dispersos. E comida, sim, é uma necessidade e que as pessoas não podem deixar de se alimentar, né? Comida dá dinheiro, sem comida ninguém vive. Concordo contigo, comida dá dinheiro, sem comida ninguém vive. E isso daí, tanto a gente tem a área de comidas prontas, como restaurantes, etc., mas a gente tem também os fornecedores, os fornecimentos de insumos, né, seja eles de hortifruti, de carnes, de massas, tudo isso daí passa por um mercado bem promissor e bem capaz de passar por essa crise sem grandes abalos como outras empresas vão passar, tá? O professor tem que fazer fichamento? Sempre, Sofia, fichamento sempre. E o fichamento não é somente para ter ponto na minha disciplina, não, é para você aprender. Não dá para você pegar, imagine aqui, eu vou dar um exemplo para você, um livro aqui de professor Eli Lopes Meireles, Direito Municipal Brasileiro. Não dá para pegar um livro desse daqui e sair lendo ele como se fosse um romance. Se eu não fizer um fichamento do que eu estou lendo aqui no livro, eu vou perder meu tempo, eu não vou estar aprendendo. Simplesmente eu vou estar lendo, mas boa parte do que eu vou estar lendo vai estar sendo perdido. Então, o que eu sugiro a vocês é que tenham o seu próprio método de fichamento. E existe o fichamento regido pelas regras da BNT, para que comprove lá no curso de pós-graduação, de graduação, de mestrado, de doutorado, que você fez os fichamentos das literaturas apresentadas, mas tem um fichamento próprio que você pode fazer e que eu utilizo isso e, graças a ele, eu me sirvo muito bem dessa ferramenta que é o fichamento. Eu vou mostrar para você o fichamento que eu escolhi para otimizar o meu estudo. Eu pego uma folha de papel A4, divido ela ao meio, e aqui eu me proponho a fazer um resumo do que eu estou estudando. Então, eu tenho vários livros para estudar do assunto que eu me proponho. Nesse caso aqui é despesa pública, tá? Despesa pública. Aí eu conceituo despesa pública, eu falo da classificação, eu falo da lei, eu falo da execução da despesa pública, dos procedimentos de uma despesa pública, da lei de responsabilidade fiscal, de precatórios, de despesa sigilosa, ou seja, eu tenho espaço aqui em 4 quadrantes para eu colocar tudo que eu possa me basear para entender sobre despesa pública. Depois, quando eu preciso voltar ao assunto despesa pública, eu não vou abrir de novo o livro de direito financeiro, de direito tributário, de direito orçamentário. Eu venho primeiro no meu mapa da mina aqui, que é o meu fichamento. E aí eu vejo a despesa pública, a Arada falou isso, Hugo de Brito Machado falou aquilo, etc. E aqui eu vou me norteando. Se tem uma informação nova, eu vou lá no fichamento e incluo. Neste eu chamo de fichamento, mas não é o fichamento de acordo com as normas da BNT. É um resumo daquilo que eu estou estudando. Se você pega uma lei como a Lei 9307 e for ler de início a fim, lá do artigo 1º até lá o artigo 44, você não vai aprender tudo. Você vai pegar a lei, separar
aquelas informações que lhes são mais importantes e fichar a lei. Isso daí você vai ver que o retorno que você vai ter aprendendo será bem maior do que a leitura sequenciada e sem as observações. Só para você aprender de forma individual. Aprender de forma individual. Gente, nós somos donos do nosso patrimônio intelectual. Isso ninguém tira da gente. O que a gente aprende, o que fica retido como conhecimento, como patrimônio intelectual da gente, ninguém é capaz de tirar. E quando a gente se propõe a se dedicar a uma atividade como essa de direito, a gente tem que ter um lastro de conhecimentos de teóricos, práticos aplicados, de interrelacionados, para que a gente tenha estofo intelectual para fazer frente aos problemas práticos que nos apresentam, tá bom? Gente, 11h55, eu agradeço por demais a presença de vocês. Querem deixar mais alguma observação aqui no chat, alguma coisa? Não? Então, o que é que a gente viu hoje? A gente viu o procedimento arbitral, a gente viu os requisitos trazidos na lei e a gente viu a relação existente com o Código de Processo Civil. Tá bem? Até a próxima semana. Desejo a todos vocês uma boa sexta-feira, que vocês se dediquem a estudar, a pedir em suas orações para que este período tão dramático que a humanidade toda está passando seja superado, e para quem acredita em Cristo e na presença dele nessa terra, que esta Semana Santa seja vivida da melhor forma possível, recordando a sua paixão e a sua glória, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.